Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz a todos, a toda a sua casa, a toda a sua família, que Deus abençoe. Está todos bem aí? Está tudo bem? Todos com saúde? Se não estiver, nós no final deste vídeo vamos te apresentar a Deus, ok? Eu sou o pastor Genildo, da Igreja Filhos da Promessa, que estou de novo aqui com muita alegria falando com você. E o nosso assunto hoje, veja você, é um outro questionamento. Por que que uma pessoa tem que ter uma igreja? Por que que um homem tem que ter uma igreja para ele congregar? Por que que a mulher, o moço, a moça, tem que ter uma igreja para ela congregar, para ele congregar? Nós queremos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque nos últimos anos está meio que na moda pessoas sem igreja. Lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás, eu não vou saber precisar há quantos anos, mas não faz muito tempo, foi feita uma pesquisa entre os evangélicos e constatou-se que existe mais norte-americanos fora da igreja do que dentro da igreja. Veja que coisa tremenda isso, que coisa absurda. Mais pessoas fora da igreja, pessoas que tinham uma igreja no passado, pessoas que foram batizadas, pessoas que estavam em comunhão com alguma igreja e agora está fora da igreja. Então há mais norte-americanos fora das igrejas, sem igreja ou desigrejados do que pessoas dentro da igreja. E isso é muito ruim. O ser humano precisa ter uma igreja, precisa ter um pastor, precisa ter uma comunidade, porque ele nasceu para conviver. Olha só, a palavra já diz, a gente nasceu para conviver. O ser humano é um ser sociável. A gente não nasceu para viver sozinho. Então você tem que ter a tua turma, né? E nós queremos ler nesta oportunidade alguns versículos que vai trazer para nós os porquês. Por que é preciso que a pessoa tenha uma igreja? Então, se você tem aí a sua Bíblia, vamos lá. Por que a pessoa tem que ter uma igreja? Primeira coisa, para se batizar. E por que precisa se batizar? Vamos ler em Marcos capítulo 16. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Aqui, como a gente vai fazer uma breve amostragem, então eu preparei ali 2 ou 3 versículos para você. Marcos capítulo 16, verso 15, que diz assim: E disse-lhes, isso aqui é Jesus falando para os discípulos, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui eu quero matar 2 coelhos com uma cajadada. Primeira observação: a pessoa tem que crer e se batizar. O primeiro passo é crer e o segundo passo é o batismo. E esta, minha irmã e meu irmão, é a razão pela qual nós, os evangélicos, não batizamos nenéns. Nós não batizamos criança. Por que não? Porque uma criança ainda não pode crer. Uma criança ainda não está com o seu intelecto, com a sua mente, né? Com a sua capacidade mental na plenitude para entender a palavra. E se ele não entende, ele não pode crer. Para você acreditar numa história, você tem que ter entendimento. A pessoa contou para você aquela história e você diz: ah, entendi, né? Aliás, todo mundo tem essa mania, entendi. Mas uma criança não pode falar isso, entendi, né? Porque ele ou ela, neném ou neném, ainda não está desenvolvido o bastante para entender a palavra. Se ele não entende, ele não pode crer, e se ele não pode crer, ele ainda não pode ser batizado. Percebe? Então a primeira coisa, a pessoa precisa ter uma igreja
para que ele, em ouvindo a mensagem, ele crendo, ele procura o pastor da igreja e diga: eu quero me batizar, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra e eu quero me batizar. Então esse é o primeiro passo. Então para que você precisa ter uma igreja? Para que você creia na palavra e se batize, cumprindo o evangelho do Senhor, certo? Então este é o primeiro ponto para a nossa breve meditação aqui. Segundo ponto, para tomar a ceia do Senhor, para participar da comunhão. É necessário, porque o corpo e o sangue de Cristo nos mantém unidos a Ele. E Ele diz, que a gente, de quebra, anuncia a morte do Senhor até que venha. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo orienta e ensina sobre a Santa Ceia do Senhor. Então, veja bem, então a pessoa precisa de uma igreja para se batizar. A pessoa precisa de uma igreja para comungar, 1 Coríntios, capítulo 11, nós, para economizar tempo aqui, vamos para o versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então aqui o apóstolo Paulo está falando da comunhão, da Santa Ceia. Aqui nesse texto, ele discorre sobre a doutrina da comunhão, certo? É 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você está acompanhando. Se você não tiver, você vai estar com o vídeo para qualquer momento você rever e entender, certo? Primeiro passo, por que você precisa ter uma igreja? Para você ouvir a palavra e crer e se batizar. Fora da igreja você pode ouvir a palavra? Pode, mas você não pode se batizar. Porque se você não tem um pastor, você não tem uma igreja, você não tem uma pastora, não tem um bispo, não tem... O nome não importa, A nomenclatura que se usa. Você não tem um líder que tem autoridade de Deus para batizar, você não pode se batizar. E isso você só vai encontrar numa igreja. Você só vai encontrar alguém com autoridade de Deus para te batizar se você estiver em uma igreja. Então, primeiro passo, crer e se batizar. Segundo passo é participar da comunhão entre nós e o nosso Deus. Mas tem mais um outro passo ainda que eu quero ler aqui para você entender, que também é muito importante. Você precisa ter um pastor, para que através desse pastor você receba as orientações, e você precisa ter um pastor simplesmente para que você o obedeça, para que você faça aquilo que o seu pastor está orientando. Isso está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13. Aos Hebreus, capítulo 13. Há pessoas que têm alguma dúvida se foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus. Pessoalmente, eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque pelo que está escrito, pela linguagem, pelas palavras ditas, inclusive por estas que eu vou ler aqui agora. Aos Hebreus capítulo 13, verso 17, está escrito assim na palavra de Deus: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Eu vou ler de novo. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles
que hão de dar conta delas. Então, observe bem, se você não tem um pastor, você não tem a quem obedecer. Aliás, isso está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 53, em uma das palavras lá, né? O capítulo 53 de Isaías é uma síntese do ministério de Jesus, é uma síntese daquilo que Jesus veio fazer aqui no mundo, né? E lá está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um andava pelo seu próprio caminho, porque não tinha pastores. Entenderam? Não tinha pastor. Então por isso aqui a Bíblia está dizendo: obedecei aos vossos pastores, porque é alguém que cuida da sua alma, alguém que vela pela sua alma, né? Vou ler de novo aqui: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Então, até para obedecer o pastor, você tem que ter uma igreja. Aliás, eu quero dizer de passagem, eu tenho percebido que os desigrejados são desigrejados porque não querem obedecer, porque não querem ser submissos a alguém, a um líder ou coisa assim. Mas a Bíblia está dizendo aqui, eu estou lendo um versículo só, mas eu poderia ler dezenas de outros: obedecei os vossos pastores, porque são eles, quer dizer, os pastores que velam pela sua alma, como alguém que terá que dar conta delas. Repito, se você não tem um pastor, você não tem quem está cuidando da sua vida espiritual. Alguém que está te transmitindo o alimento espiritual. Alguém que te aconselha, alguém que te orienta, alguém que ora por você. Então, por estas razões, e tem outras, né? Mas eu separei aqui 3. Primeiro, você precisa ter uma igreja para que você ouça o Evangelho e creia e se batize. Você precisa ter uma igreja para que você participe da comunhão entre você e Deus. Você precisa ter uma igreja para que você tenha um pastor que vela pela sua alma, que cuide de você, que orienta você, que aconselha, que ora por você, que chora com você, como a Bíblia diz, né? Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou invertido, né? Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Então, até para isso você precisa ter um líder sobre você, sobre a sua alma. Amém? De novo, no finalzinho desta nossa reflexão, eu quero orar em seu favor, quero orar em favor da sua vida como um todo. Da sua vida, em todas as áreas da sua vida, para que Deus venha abençoar você. Meu Jesus querido, com muito amor, com muito carinho, eu transmiti esta pequena porção da tua palavra à minha querida irmã, ao meu querido irmão, que me deu a honra de assistir esse vídeo, de ouvir estas palavras. Eu sei que o Senhor colocou diante de nós alguém que precisava ouvir essas palavras, alguém que precisava desta orientação, deste conselho. Mas também eu sei que o Senhor colocou diante de nós alguém que precisa de uma bênção, alguém doente, alguém oprimido, perturbado. Meu Senhor, visita esta pessoa agora, essa pessoa desorientada, deprimida, oprimida. Em teu nome, Senhor, eu repreendo esta opressão, eu repreendo esta obra do mal, este espírito que trouxe a esta vida a depressão, maus pensamentos, sentimentos de fracasso, espírito maligno. Saia desta vida, saia desta casa, saia deste homem, saia desta mulher, deste jovem, desta jovem, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, confirma estas bênçãos. E como ministro do teu santo evangelho, eu declaro a todos, estão abençoados em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você gostou deste conteúdo, se você gostou de ouvir esta mensagem, de ver e assistir esse vídeo, então compartilhe com seu amigo, com a sua amiga,
Compartilhe no grupo da família, no grupo da escola, da faculdade. Compartilhe no grupo do seu trabalho, da sua empresa, da sua firma. Compartilhe aí, você que trabalha em construção, compartilhe com seus amigos, ok? Façam isso. Deixe o seu joinha, deixe o seu like e, mais que isso, inscreva-se no nosso canal. Nos dê a honra de se inscrever no nosso canal. Nós ficaremos muitíssimo felizes, muitíssimos alegres com a sua presença conosco. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.